Meus irmãos, hoje, depois de um bom tempo, porque eu saí de férias, retornei, tivemos aqui a presença do seminarista Mateus, e nós ficamos com o Eclesiastes um pouquinho esquecido, e faltam apenas 3 capítulos, e hoje eu vou avançar um pouquinho mais, e eu vou trabalhar com você aqui, Eclesiastes capítulo 10, então convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias, no livro de Eclesiastes, capítulo 10, vamos ler todo o capítulo, são 20 versículos, Eclesiastes capítulo 10, eu vou ler o texto, os irmãos acompanhem comigo, depois você mantém a sua Bíblia aberta, para que a gente possa então meditar no texto, e ver quais lições esse texto tem para a nossa vida. O texto diz assim: qual a mosca morta faz o unguento do perfumador exalar mau cheiro, assim é para a sabedoria e a honra um pouco de estultícia. O coração do sábio se inclina para o lado direito, mas o do estulto para o da esquerda. Quando o tolo vai pelo caminho, falta-lhe o entendimento, e assim a todos mostra que é estulto. Levantando-se contra ti a indignação do governador, não deixes o teu lugar, porque o ânimo sereno acalma grandes ofensores. Ainda há um mal que vi debaixo do sol, erro que procede do governador, o tolo posto em grandes alturas, mas os ricos assentados em lugares baixos. Vi servos a cavalo e príncipes andando a pé, como servos sobre a terra. Quem abre uma cova, nela cairá, e quem rompe um muro, mordê-lo-á uma cobra. Quem arranca pedra será maltratado por elas. E o que racha lenha, expõe-se ao perigo. Se o ferro está embotado e não se afia o corte, é preciso redobrar a força, mas a sabedoria resolve com bom êxito. Se a cobra morde antes de estar encantada, não há vantagem no encantador. Nas palavras do sábio, há favor, mas ao tolo, os seus lábios devoram. As primeiras palavras da boca do tolo são estultícia, e as últimas loucura perversa. O estulto multiplica as palavras, ainda que o homem não sabe o que sucederá, e quem lhe manifestará o que será depois. O trabalho do tolo o fadiga, pois nem sabe ir à cidade. Ai de ti, ó terra, cujo rei é criança, cujos príncipes se banqueteiam já de manhã. Ditosa tu, ó terra, cujo rei é filho de nobres e cujo príncipe se assentam à mesa a seu tempo para refazerem as forças e não para a bebedice. Pela muita preguiça desaba o teto e pela frouxidão das mãos goteja a casa. O festim faz-se para rir, o vinho alegra a vida e o dinheiro atende a tudo. Nem no teu pensamento amaldiçoes o rei, nem tampouco no mais interior do teu quarto o rico, porque as aves dos céus poderiam levar a tua voz e o que tem asas daria notícia das tuas palavras. Feche seus olhos, peça ao Senhor que fale ao seu coração. Deus, em nome de Jesus, a palavra do Senhor está diante de nós. Fale conosco, que a minha boca se cale e o teu Santo Espírito possa, de maneira poderosa, aplicar a verdade do Senhor ao nosso coração nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você sabe o que é estultícia? A gente lê algumas palavras na Bíblia, e às vezes a gente vai lendo assim, né? E a gente lê por ler, porque às vezes tem palavra que você não sabe o que é. E aí você não procura ir lá no dicionário, procurar saber que palavra é essa, o que significa isso. Então, para a gente começar esse texto e para começarmos a compreender o que Salomão está dizendo, nós precisamos primeiro saber o que é estultícia. E a palavra mais comum que nós podemos usar aqui para definir a estultícia é a estupidez, é ser estúpido. Mas deixa eu te falar uma coisa, talvez, e eu já vi muitas pessoas usando essa expressão para caracterizar uma coisa que não é estupidez. Porque o que é estupidez? Às vezes você tem uma pessoa grossa, às vezes você tem uma pessoa bruta, e você diz assim, mas fulano é estúpido. Não é assim? A gente não usa essa expressão quando alguém é grosso, quando alguém faz alguma brutalidade. Isso não é estupidez. Isso pode ser brutalidade, isso pode ser agressividade, isso pode ser qualquer outra coisa.
Mas estupidez, na verdade, é falta de sabedoria. A estupidez está muito mais perto de mim e de você do que você imagina. Nós muitas vezes somos estúpidos, porque muitas vezes nós somos imprudentes. Então, estupidez é imprudência. Estupidez é falta de sabedoria, falta de juízo, falta de bom senso. É estupidez. Então, quando você chamar alguém de estúpido, agora você vai ter que pensar, fulano é estúpido? Porque às vezes usamos, ou usa-se, nós não, né, irmão? Espero que você não faça isso, né? Mas usa-se essa palavra para xingar o outro. Seu estúpido. Já fez isso? Aposto que você já fez isso um dia. Um dia você chamou o outro de estúpido. Então, pensando que estupidez seja algo relacionado à brutalidade, a um comportamento mais agressivo, o que não é. Então, nós precisamos começar a observar o texto, compreendendo que a estultícia é estupidez, e que estupidez é falta de sabedoria, é imprudência, falta de bom senso, falta de juízo. Por que nós precisamos definir isso aqui? Porque quando nós olhamos para o livro de Eclesiastes, em vários momentos nós vimos aqui, Salomão colocando aqui a estupidez e a sabedoria, a estultícia e a sabedoria. E Salomão, em muitas vezes, vai dizer, olha, a sabedoria é melhor do que a estupidez. Ser sábio é melhor do que ser estúpido. Ser sábio vale muito mais do que qualquer falta de juízo que tenha sobre você. Então, em todo tempo, Salomão está falando que a sabedoria é muito melhor, apesar de, em vários momentos, Salomão dizer que aqui debaixo do sol, quando ele faz uma análise da vida debaixo do sol, ele vai olhar e vai dizer que nem sabedoria, nem estupidez, nada disso faz sentido algum, tudo é vaidade, apesar de. Então, se você observou ao longo do caminho que Salomão disse muitas vezes que nem a sabedoria, nem a estupidez são alguma coisa nessa terra, olhando para este mundo debaixo do sol, em todo o tempo, apesar disso, ele vai dizer que é melhor a sabedoria do que a estupidez. Ok? Até aqui tudo bem? Então, Salomão, ele nos versos anteriores aqui do capítulo 10, no verso 13 do capítulo 9 em diante, ele utiliza uma história para dizer que um homem sábio, ele livrou uma cidade dos inimigos apenas com a sua sabedoria. Ele vai mostrar que a sabedoria é algo muito importante para a nossa vida, que a sabedoria é capaz de livrar o homem de grandes ofensores, de grandes povos, sejam eles perto ou longe, povos terríveis ou povos bons, seja lá o que for, nós conseguimos pela sabedoria nos livrar de todas essas coisas que estão em nossa volta. E ele usa então esse exemplo deste homem no capítulo 9. Quando ele chega no capítulo 10, ele vai trabalhar especificamente a respeito da estupidez. Ele vai traçar aqui, e de uma maneira um pouco diferente. Não sei se você percebeu, e talvez você já conheça o livro, talvez você já tenha lido o livro, mas o capítulo 10, ele trabalha de uma maneira diferente do capítulo 1 ao capítulo 9, assim como o capítulo 11 e 12, porque ele faz no capítulo 10 agora, a mesma coisa que ele faz em Provérbios. Vocês perceberam aqui? Vários pontos, várias lições. Então, cada versículo praticamente tem uma lição. Quando muito, ele une aqui 2, 3 versículos para trazer uma única lição. Então, aqui agora, ele vai trazer aqui, é um livro de sabedoria, mas ele vai utilizar aqui, dentro da estrutura da poesia hebraica, a mesma estrutura que ele usa em Provérbios. Então, tem muitas lições. E aí, deixa eu te perguntar um negócio. Nós lemos o texto, e se a gente tivesse só lido o texto, e falar assim, agora nós vamos orar e vamos embora. Você entendeu alguma coisa do texto? Quem entendeu? Fala assim, entendi, pastor. Eu entendi o texto. Ninguém entendeu? Alguém entendeu? Um entendeu? Mais ninguém? 2, 3. Vocês entenderam o texto? Se nós fechássemos aqui agora, você ia embora com o texto prontinho na mente?
Você está muito fera. Porque eu vou te confessar um negócio, foi um dos textos mais difíceis para trabalhar, foi esse texto. Porque ele é uma poesia, e você precisa descobrir o que está por trás da poesia. Você precisa descobrir o que Salomão está falando com essa poesia. E ele está trabalhando um tema muito difícil, que é a estupidez. E Salomão está dizendo para nós aqui nessa noite, não seja estúpido. Em suma, é isso que Salomão está querendo dizer. E é este tema que eu quero trabalhar com você. Não seja estúpido. E quando eu digo estúpido, tire aquela ideia do xingamento da sua cabeça, tire aquela ideia de estupidez como algo agressivo e ofensor. Ponha na sua cabeça que estupidez é nada mais, nada menos do que a imprudência. Não seja imprudente. Não seja sem juízo. Não seja uma pessoa que não tem bom senso. Não seja estúpido. Por quê? Porque a estupidez, ela é extremamente prejudicial. E Salomão então aponta aqui, irmãos, vocês não vão assustar, 10 pontos. E eu vou falar todos eles hoje, tá bom? Porque você que me conhece, vai assim, não, o pastor vai falar 10 pontos, nós vamos sair daqui meia-noite. Não. 10 pontinhos, rapidinho. E presbiteriano diz que o presbiteriano tem 3 pontinhos. Né? Não tem jeito, porque o texto tem 10. E eu não tenho como fazer dos 10 pontos, 3 pontos para vocês aqui nessa noite. Então eu preciso trazer os 10 pontos que este texto traz, 10 lições para você não ser estúpido, não seja estúpido. E como Deus falou ao meu coração neste texto. E eu quero então trazer rapidamente essas lições. E a primeira lição que Salomão apresenta é que a estupidez ela causa destruição. Verso 1, leia comigo, todos juntos, o texto em alto e bom som. O texto diz: qual a mosca morta pensa comigo, a estupidez destrói a sabedoria. A estupidez é como uma mosca que cai numa panela de comida fresquinha. Talvez para nós faria mais sentido, porque eu não sei como é que é esse negócio de perfumador, eu nunca vi esse negócio funcionando. Eu sei que o autor ali conhecia muito bem de perfumaria, era alguma coisa da época, e ele podia dizer então como que funcionava aquilo, e você tem uma essência ali, você tem algo que está sendo preparado para perfumar, então uma mosca caiu ali dentro, morreu e ela apodrece tudo aquilo, e aquele perfume agora, ele acaba e ele vira algo terrível. Assim é a estupidez. A estupidez tem o poder de destruir. A estupidez, ela pode ser mínima, ela pode ser como uma mosca, pode ser o seu menor ato de estupidez. Um mínimo ato de estupidez pode destruir todas as coisas que estão em volta de você. Um ato de estupidez pode destruir a sua família, pode destruir o seu casamento, pode destruir os seus filhos, pode destruir a sua igreja. Um ato de estupidez pode destruir a sua vida. É destruição, um mínimo ato. E ele usa aqui como uma mosca morta. Uma mosca que morre lá no unguento do perfumador. Uma mosca, algo que para nós é insignificante, mas imagina você que faz aquela dobradinha deliciosa, aqueles amantes de dobradinha, aquela coisa mais gostosa e aquele panelão, e aí você vai servir, quando você abre, tem uma mosca morta. O que acontece com o seu estômago? Alguns irmãos não ligam não, tá? Tem uns que são mais estúpidos do que a estupidez. Então, ele não liga não. Ele vai lá e arranca a mosca e come a dobradinha. Tá? Mas, se você é sábio, se você é sensato, se você não é imprudente, o que você vai fazer? Opa, aqui não vai dar. Nós vamos ter que tirar isso aqui não vai poder ser servido. Então, a primeira lição que você precisa saber é que a estupidez destrói, ela é destruidora para a nossa vida, ela é destruidora para tudo que está ao redor. Uma pequena estupidez pode destruir grandes coisas. Mas, em segundo lugar, ele vai trazer aqui a estupidez como algo que leva você ao erro. A estupidez, ela conduz ao erro. Vamos ler o verso 2 então? O texto diz, todos juntos comigo em alto e bom som: o coração do sábio
mas o do estulto, preste atenção. Por favor, eu sei que você trouxe uma ideia partidarista, política para a sua mente nesse momento, e eu quero que você anule ela em nome de Jesus. Porque Salomão era um rei, preste atenção, Salomão não tinha oposição, Salomão não conhecia o que nós conhecemos, não. Salomão não está falando de partido político, Salomão está falando do que a Bíblia relata como ser certo e como ser errado. Então na Bíblia você tem muitas expressões onde o que é correto, onde o que é certo, é aquilo que é direito. Então você faz direito e você faz errado, seria o esquerda. Então essa é uma expressão que diz que, então olha o que ele diz, o coração, e aí ele faz aqui a menção do sábio. Então ele diz que a sabedoria, ela se inclina para o que é correto. Mas e a estupidez? A estupidez vai sempre te levar para o erro. A estupidez te faz errar. A estupidez faz você fazer coisas terríveis. Por isso que ela destrói, percebe? Então, quando Salomão olha para a mosca e diz, nossa, mas uma mosquinha desse tamanhozinho consegue destruir uma coisa tão bela, algo tão perfumado, algo tão gostoso, ele vai dizer, é porque a estupidez, ela conduz sempre àquilo que é errado, aquilo que é ruim, aquilo que é mal. Quem nunca foi imprudente a ponto de fazer alguma coisa errada? Quem nunca foi imprudente a ponto de fazer algo que você sabia que poderia dar errado, e ainda assim você fez? Já aconteceu isso com você? Você já fez uma coisa que você disse, mas isso aqui não vai dar certo. Aí você fala assim, mas eu vou fazer assim mesmo. Quem nunca fez isso? Quem de nós nunca fez isso? Percebe como a estupidez está mais próxima da gente do que a gente imagina? Às vezes nós achamos que o estúpido é aquela outra pessoa que não tem boa índole. Não, irmãos, estupidez é um negócio que está pertinho da gente. Quando você vê uma coisa que você sabe que vai dar errado, você diz assim, não, eu vou fazer, não, vou lá. Estupidez. E Salomão então disse, olha, não seja estúpido, o coração do sábio, ele precisa se inclinar para o que é correto, então vamos fazer aquilo que é correto. Muitas pessoas fazem aquilo que é errado, pensando assim, eu vou fazer porque ninguém está vendo. Você já fez isso? Ninguém está vendo, tem problema não. Não, porque se alguém vê, aí é outra coisa. Aí o cara vira até um crentão, e ele fala assim, é porque é mau testemunho, né? Eu não vou dar mau testemunho. Deixa eu te falar, os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os bons e os maus. Todas as coisas estão diante do Senhor. Então, Salomão diz assim, olha, a estupidez vai levar você a fazer coisas erradas. A estupidez destrói, um pingo de estupidez é destruidor e vai conduzir você ao erro. Mas em terceiro lugar, ele vai dizer que a estupidez também cega, ela cega o seu entendimento. Olha aqui, destrói, te leva ao erro com o entendimento cego, uma coisa puxa a outra. Cegados de entendimento. Então olha comigo o verso 3, leiam todos comigo, o texto diz, quando o tolo vai, falta-lhe, e assim, então olha aqui, quando o estúpido vai pelo caminho, ele vai ceguinho, ninguém consegue convencer ele de que ele está sendo imprudente, ninguém consegue convencer ele que aquilo não é bom, ninguém consegue convencer ele de que aquilo é algo que vai prejudicar a vida dele, que vai destruir as coisas ao seu redor, falta-lhe o entendimento. A estupidez cega o homem de entendimento. A estupidez faz com que você negue conselhos. E aí as pessoas estão em volta, e o que eu acho interessante é porque este verso, ele diz que ele mostra para todo mundo está vendo a sua estupidez. Todo mundo está vendo a sua falta de entendimento. Todas as pessoas estão em volta e vendo, olha ali, mas a pessoa é estúpida mesmo, hein? Olha, aquela pessoa, ela é imprudente mesmo. Porque ele não consegue compreender, a sua mente não consegue captar, a sua mente não consegue ter sabedoria, e sim tolice,
estupidez. Então ele não consegue enxergar se ele está fazendo errado. Ele não consegue enxergar que aquilo que ele faz, que é errado, pode levar à destruição. Ele não consegue compreender. Por isso Salomão diz assim, olha, não seja tolo. A tolice vai cegar você. Não seja sem juízo. Não seja uma pessoa sem sabedoria. Isso vai destruir você, isso vai destruir as coisas ao seu redor, porque você não consegue enxergar, você não consegue compreender, por mais que todas as pessoas ao seu redor já tenha dito para você, já tenha visto a sua tolice, já tenha visto a sua estupidez. A estupidez é algo que tem destruído as pessoas no nosso tempo, vocês concordam comigo, irmãos? As pessoas estão cada vez mais estúpidas, cegas, imprudentes. Basta você olhar, vou falar de algo assim muito simples, é só você olhar o trânsito de Aracruz que você vai ver quanta estupidez. Você vai ver pessoas colocando a vida em risco, até mesmo pedestre, numa faixa de pedestre sem atenção, o motoqueiro que quer passar por onde ele não deve passar, que quer correr onde ele não deve correr, o motorista do automóvel que se acha tão seguro a ponto de poder mergulhar nas redes sociais e no seu aplicativo e telefone enquanto está no volante. Sabe como é que é o nome disso? Estupidez. Você percebe como é que a estupidez está muito mais perto de nós do que a gente imagina? E Salomão está dizendo assim, não seja estúpido, não fique cego, abra os seus olhos, a estupidez vai cegar você, a estupidez vai acabar com a sua vida, e todo mundo está vendo que você é estúpido, e ninguém consegue fazer nada por você. Então Salomão diz, cuidado, abandona esse negócio, mas ele não para por aí. Então a estupidez causa destruição, ela te conduz ao erro, ela cega o entendimento, mas ela tira também a razão. Olha que interessante aqui, olha, o verso 4, leia o texto comigo que diz, levantando-se contra ti, não deixe, porque o ânimo sereno. Salomão agora utilizou a sabedoria. Ele mostrou a sabedoria como sendo o exemplo. Então ele diz assim, olha, não seja estúpido. Quando vier contra você alguma ofensa, quando vier contra você alguma opressão, não perca a sua razão. Não saia do seu lugar. Tenha no seu coração, na sua mente, nos seus lábios, a palavra branda que desvia o furor. Mas olha o que acontece com a estupidez. Se você observar o texto e você pensar que aquele que é imprudente, ele vai querer se justificar, ele vai querer ganhar, ele não quer perder. Se alguém fala alguma coisa com ele, se alguém vem sobre ele com alguma situação que vai colocar ele em descrédito talvez, ele quer a sua razão. O estúpido, ele quer sempre ter razão. O estúpido não aceita que venha sobre ele alguma indignação. O estúpido não consegue ser corrigido. E quando nós pensamos nessa ideia de alguém que levanta, um governo que se levanta, um governador que se levanta, esse governador está levantando algo contra você. E pode ser que você não seja, ou não esteja errado diante daquela indignação. Pode ser que aquilo que foi levantado contra você não caiba a você. O sábio, ele mantém o seu lugar. O sábio, ele não discute. O sábio, ele não quer ter razão. O sábio, ele vai estar no seu lugar e ele vai manter no seu lugar e com a sua sabedoria, então ele vai acalmar o ofensor. Ele vai acalmar a ofensa que foi posta contra você. Eu acho que esse ponto da história tem sido um dos mais difíceis para nós, irmãos. Porque nós estamos numa geração, nós estamos no meio de um povo que quer ter razão. Independente se vai ter paz. E aí,
a gente fala que é melhor ter paz do que razão. Ter paz é muito melhor do que ter razão. Esse é um dos princípios do casamento aí, viu? A almarada aí. A almarada vai querer o quê? Ter razão? Você quer ter razão ou você quer ter paz, homem? Você quer ter paz, meu irmão. Então a mulher vai falar e nós vamos fazer o quê? É isso aí. Toda vez que você é homem, toda vez que nós fazemos, não, eu quero ter razão, o que acontece? Pode falar, não precisa ficar com medo, não. Elas vão bater em vocês, não. Vai dar confusão. Vai ou não vai? Vai dar confusão. E aí, nós homens, cheios da razão, nós levantamos o peito, e nós queremos cantar de galo, que quem manda aqui sou eu, e mamamá. Aí a gente perdeu a razão. Aí você tem que dias para trabalhar aquilo. Estou falando de mim, gente. Estou contando aqui um testemunho aqui. A cara da minha esposa. É melhor ter paz do que razão. Não perca a razão. Querer ter razão é estupidez. Querer ter razão é falta de juízo. Para ambos os lados, tanto para o homem quanto para a mulher, em todas as áreas, seja na sua casa, seja no trabalho, seja na igreja, seja na rua, em qualquer lugar. Se você bater no peito e quiser ter razão, você vai levantar grandes ofensores. Mas se você for sábio, você vai acalmar a ofensa. Então, olha que interessante. O estúpido já está cego. O estúpido, ele já está pronto para destruir todas as coisas ao seu redor. O estúpido, ele já está condicionado a fazer aquilo que é errado. O estúpido, diante de toda a sua estupidez, ele quer ter razão. E Salomão está dizendo assim, não seja estúpido. Não seja estúpido. Mas ele não para por aí. Quinta lição. A estupidez inverte os valores de uma nação inteira. Eu vou ler os textos aqui, que são textos maiores. Verso 5 e verso 7, acompanha comigo. O texto diz assim, olha. Ainda há um mal. O que ele viu? Um mal. Preste atenção nisso. Um mal que vi debaixo do sol. Então, preste atenção que ele está novamente olhando para a perspectiva debaixo do sol. Não está considerando as coisas espirituais, mas aquilo que este rei sábio viu sobre a terra. Então, ele viu um mal debaixo do sol, erro que procede do governador, e olha o que o governador faz, o tolo é posto em grandes alturas, mas o rico assentado em lugar baixo, viu o servo a cavalo e o príncipe andando a pé, como servos sobre a terra. Olha o que está acontecendo aqui, a estupidez chega no governo, de maneira em que o governo, ele agora passa a inverter os valores. Talvez uma maneira mais simples de nós entendermos isso aqui, seria o seguinte, o governo diz que agora o empresário que abriu uma empresa, o proprietário dessa empresa, ele não vai mais receber os valores. Então o governo diz assim, olha, você empresário não vai mais receber, o valor vai ser distribuído entre os funcionários, e os funcionários agora vão dar a você aquilo que eles acham que deve dar a você. Você ia manter o negócio, Juliano? Ia não? Por quê? Porque isso é estupidez. Porque o empresário foi um homem posto por Deus, a quem Deus concedeu ali a possibilidade, e este empresário, então, ele está ali para dar ao outro o emprego. Não pode haver uma inversão de valores. Não pode haver uma troca de honra. Há aquele que o Senhor levanta para ser um empresário e conceder um emprego ao outro. Isso é bênção ou é maldição, gente? É bênção. Mas por que o empregado, ele tem a capacidade de destruir a imagem e a moral do seu patrão? Por causa da estupidez. Porque levanta um rei, levanta um governador e diz assim, você não merece isso não. Você merecia um salário melhor. Você merecia estar num lugar melhor. Então vem aqui que eu vou te colocar num lugar melhor. E aí você começa com um governo dando muitos auxílios, muitos valores,
muitas bolsa isso, bolsa aquilo outro, dizendo a este, não, você merece isso, mas essa pessoa que recebeu a bolsa A, B, C ou D, ela quer ir trabalhar para aquele homem que montou uma empresa e agora quer oferecer a ela o serviço? Sim ou não? Nós temos vivido isso nos nossos dias ou não, irmãos? Nós estamos vivendo isso nos nossos dias. A inversão de valores na nossa nação, mas essa inversão de valores não para por aí. Olha comigo aqui, o verso 16 e o verso 17, tem um ai aí. O ai na Bíblia é sempre um negócio muito terrível. Nós vimos aqui os ais em Abacuque hoje pela manhã. Um Deus que diz assim, ai daquele que faz isso, dos babilônicos, dos caldeus, ai desse povo. O ai é sempre uma coisa muito dolorosa na Bíblia. E o texto vai dizer assim, olha, ai de ti, ó terra, cujo rei é criança, é infantil, e cujos príncipes se banqueteiam já pela manhã. Ele vai dizer assim, a estupidez é tamanha que o rei, o governador, aquele que governa, ele é infantil. E os seus príncipes, a sua equipe, ela se levanta para banquetear, ela se levanta para se embebedar, e ela está pouco preocupada com aquilo que a terra precisa produzir, com aquilo que a sociedade precisa viver. E preste atenção mais uma vez, e isso aqui não tem a ver com partido, isso tem a ver com governo. Governo insensato, governo mau, e independente do partido, isso depende do governante. E às vezes o governante vem e ele levanta e acontece isso. É um governante que só quer festa, é um governante que só quer pão e circo. Mas ele vai dizer o seguinte no verso 17, ditosa tu, ó terra, cujo rei é filho de nobres, cujo príncipe se assentam à mesa a seu tempo, para refazer as forças, e não para bebedice. Preste atenção, irmãos, a estupidez, ela tem a capacidade de inverter os valores de uma nação. Olha o tamanho do Brasil. A estupidez é capaz de devastar um país como o nosso e fazer com que pessoas que não querem trabalhar sejam sustentadas e sejam colocadas em lugares de honra. E pegam empresários, homens batalhadores, homens que estão ali oferecendo o seu serviço, a sua casa, a sua vida, para que outras pessoas tenham um trabalho, e diminui ele, e abaixa ele, e põe um alto imposto em cima dele. Nós vemos isso ou não? Temos visto isso no Brasil ou não, irmãos? Essa é uma realidade de um Brasil que tem vivido, e não é só agora, há muito tempo, com partido A, B e C, debaixo de estupidez. Não houve na história do Brasil, pelo menos até onde eu sei, alguém que fez diferente disso. Alguém que mudou isso de fato. Nós vemos príncipes, nós vemos parlamentares banqueteando pela manhã. Essa é a grande verdade do nosso país, em toda a sua história, em toda a sua trajetória. E a estupidez, então, ela causa o desastre, o caos. Mas Salomão não para por aí, não. Então vamos lá. Sexto lugar, a estupidez coloca a sua vida em risco. A vida é posta em risco quando nós somos estúpidos, quando nós somos imprudentes. Verso 8 e verso 9, o texto diz assim, quem abre uma cova nela, cairá. E quem rompe um muro, mordê-lo-á uma cobra. Quem arranca pedras, será maltratado por elas. E o que racha lenha, expõe-se ao perigo. Eu custei entender isso aqui, eu tive que buscar aqui alguns entendedores deste texto, porque como ele está fazendo uma poesia, ele está trazendo algumas coisas que são da época e que talvez foge à nossa compreensão. Mas ele está colocando aqui que a estupidez é algo que você faz, obviamente, imprudentemente, e que vai colocar a sua vida em risco. Então ele coloca aqui o primeiro lugar, alguém que abriu uma cova em um lugar que ele não prestou atenção se era perigoso ou não, e ele diz assim, olha, ele abriu a cova aqui, mas essa cova vai servir para ele cair nela mesmo. Esse é o imprudente.
Esse é o estúpido. Esse é aquele que quando ele vai romper o muro, e aí, irmãos, como a estupidez está perto de nós, e o pastorzinho de vocês foi tão estúpido segunda-feira passada, e aí eu vou trazer para vocês exatamente aqui o que ele está dizendo no texto, o que aconteceu comigo. Então a estupidez foi bem assim, fui pegar uns bloquinhos lá em casa, tirar uns blocos, uns entulhos que estava lá, dar uma obrinha, e aí, primeira coisa que caracteriza a estupidez do pastor de vocês na segunda-feira, não tinha uma luva, ok? Sabendo que nós estamos em tempo de escorpião, onde isso aí já está sendo falado, e lá na nossa área tem muito mesmo. Então, começa por aí, a estupidez. Segundo lugar, então já que eu vou mexer nesse negócio sem luva, o que eu tinha que fazer? Presta atenção, observa, cutuca esse negócio aí. Ah, não foi, irmãos. Pega um bloco daqui, peguei outro dali, no terceiro bloco, na hora que eu levei a mão, o que aconteceu? Mordida do escorpião. Pronto, acabou o dia, tudo certo. O escorpião morreu na hora, tá, irmão? Só para informação aqui dos irmãos, o escorpião morreu na hora, mas o pastor foi para o hospital, vamos lá, vamos tratar. Não tive nada, graças a Deus, tudo certinho, apenas a dor que fica ali do escorpião. Mas esse é o tipo de situação que Salomão está dizendo assim, não seja estúpido. E como eu tenho sido, viu, irmãos, na roça às vezes, e minha mulher sabe disso. O estúpido coloca a vida em risco, vai lá para fazer os trem de chinelo, é assim que funciona, e aqui eu tenho alguns companheiros de roça aqui, ó. Então vocês já ficam espertos, Iago, o Wendel, o Rainô, o Nivaldo já sabe muito bem disso, nós somos ali do mesmo bairro, então preste atenção, Salomão está dizendo assim, a estupidez, ela pode colocar sua vida em risco, em coisas tão simples, situações que nós pensamos que não vão nos afetar, aí Salomão diz assim, cuidado, não seja estúpido, a sua vida pode estar em risco, porque quando ele olha aqui os muros, ele está dizendo a mesma ideia do escorpião ali, porque as cobras ficavam lá entre os buracos, entre as pedras dos muros, então ele diz, se você não tiver sabedoria, se você não for prudente, você vai ser mordido por uma cobra. Se você não for prudente, quando você for rachar a lenha, se você não fizer o serviço direito, não colocar a coisa do jeito certo, essa lenha vai espalhar ali, vai voar em você e vai te ferir. A estupidez faz você sofrer acidentes que você não precisava, coisas que não seriam necessárias e que faz você perder o dia. E graças a Deus, no meu caso, foi só perder o dia. Porque já pensou se eu tivesse tido uma reação? Já pensou se eu fosse uma pessoa alérgica? Já pensou se eu não tivesse tido condição de chegar? Você estava sem pastor, minha mulher estava sem marido e minha filha estava sem pai. Por causa de uma estupidez. Preste atenção, irmãos. Isso está muito mais perto da gente do que a gente imagina. Fazemos coisas estúpidas todos os dias. Somos imprudentes todos os dias. Aí ele vai falar uma outra coisa muito pertinente, eu acho que esse segundo bloco tem muito mais a ver com o nosso dia a dia. No 7, a 7ª lição aqui, ele vai dizer que a estupidez, ela torna o nosso trabalho improdutivo. Então, olhe comigo o verso 10 e verso 11. Leia comigo o texto, para você não cochilar aí. Verso 10 e verso 11. O texto diz, se o ferro está embotado, se a cobra morde, não há vantagem no encantador. Então, presta atenção, a estupidez, ela torna o seu trabalho improdutivo. É aquela pessoa que está usando uma faca cega para fazer o corte, é aquela pessoa que está usando o machado cego para cortar a árvore, e assim por diante. A sua ferramenta não está preparada, o seu trabalho não produz, e você fica ali mascando numa coisa que você sabe que vai te trazer mais esforço. Nós fazemos muito isso. A estupidez leva você a não render no seu trabalho. E aí a gente tem um probleminha hoje. Nós somos imediatistas, correto?
Nós somos imediatistas, nós queremos a coisa para agora, nós queremos fazer o negócio do nosso jeito, é aquele negócio assim. Então você não pensa, porque a gente sabe da história do amolar o machado, não sabe, gente? Se você amola o machado, você derruba mais ou menos árvores? Mais árvores. Salomão está dizendo assim, ó, você não amola o machado, e aí você então não vai conseguir muita coisa não, e você vai fazer muita força. E deixa eu te contar um negócio, por isso que eu disse que esse segundo bloco, e o bloco final aqui tem mais a ver com a gente, nós temos feito muito esforço, irmãos. Nós estamos fazendo muito esforço, na criação dos filhos, na manutenção do casamento, na vida espiritual, nós estamos fazendo muito esforço. A vida de crente está uma vida desgastante, sim ou não? Vida desgastante, sabe por que sua vida de crente é desgastante? Porque você não amola o machado. O machado está cego. A relação com Deus, a relação com o próximo, está prejudicada. E aí você não consegue romper a sua vida espiritual. Nós estamos com o machado desamolado e batendo, e batendo, e batendo, e batendo, e não encontramos solução. Mas tem uma solução, a solução é afiar o machado. No caso da sua vida espiritual, é vida com Deus. É leitura, oração, comunhão. Nós estamos precisando amolar o machado, irmãos. A cobra, ela é encantada para que o encantador faça com que ela se mova à sua maneira. Agora, Salomão diz assim, a cobra já fez o que tinha que fazer, seu trabalho não valeu nada. A coisa já aconteceu, a cobra já mordeu, antes de você conseguir encantar a cobra, seu serviço não serviu para nada. Quantas vezes você já fez algo que você olhou e disse assim, isso aqui não serviu para nada. Nós estamos vivendo num tempo onde nós estamos fazendo muita coisa, muito esforço, muito esforço, muito esforço, e a árvore não cai. Vocês percebem? Então Salomão diz assim, ó, para com isso, senta e amola o machado. Não seja estúpido, tem um jeito certo de fazer, tem uma coisa que precisa ser feita, e ele vai dizer que a sabedoria que vai resolver isso com bom êxito. É com sabedoria que você vai com calma assentar e afiar a sua ferramenta, e então você vai conseguir fazer o serviço como ele tem que ser feito. Não tem nada pior do que você fazer um serviço com a ferramenta errada. Eu sei bem disso. Minha esposa briga muito com isso comigo por causa disso, porque eu quero fazer um negócio com a ferramenta errada. E o negócio que você faz com a ferramenta errada, dificilmente vai dar certo. Dificilmente. Então, a estupidez faz com que o seu trabalho seja improdutivo. 8º lugar, a estupidez leva à maledicência, uma língua ferina, falar mal das pessoas, falar aquilo que não se deve falar. Verso 12 ao verso 14, diz assim, olha, nas palavras do sábio há favor, mas ao tolo seus lábios devoram. As primeiras palavras da boca do tolo são estultícias e as últimas loucura perversa. O estulto multiplica as palavras, ainda que o homem não sabe o que sucederá. Sabe o que é isso? Diz aquilo que não sabe. Dá opinião demais. Coisas que ele não é capaz de determinar. Isso é tolice. E nós estamos vivendo isso no nosso tempo. E ele vai dizer o seguinte, quem lhe manifestará o que será depois? Quem é que vai dizer para ele o que vai ser depois? Olha, quando eu cheguei nesse texto, me veio à mente, à memória, os nossos telejornais. Eu não sei se você reparou, mas há um tempo, de um tempo para cá, os nossos telejornais, sejam eles na internet ou na televisão, eles passaram a ser telejornais de opinião. Vocês já repararam isso? Então, coloca-se ali 2, 3 ou 4 homens que julgam ser conhecedores, que julgam ser técnicos em política, administração, isso e aquilo, e colocam aqueles homens ali, e aqueles homens fazem o quê? Emitem opiniões. Isso é estupidez. Isso é a mais pura estupidez. Salomão está dizendo isso aqui, ó. Ele vai dizer que multiplica a palavra, ainda que o homem não sabe o que vai suceder.
Então você tem um homem que está dando uma opinião sobre uma guerra entre dois países que estão lá em outro continente. E aí esse homem começa a dizer, não, porque isso é assim, 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 aquilo outro, porque tem que fazer isso, tem que fazer aquilo e aquilo outro. E eles passam horas discutindo sobre aquele posicionamento do governo X, do governo Y, da guerra entre um e o outro, e eles começam a dar as suas opiniões. Aí, não sei se você já viu isso, mas aquilo que um comentarista disse não aconteceu. Então, eles voltam ao telejornal, e aí eles dizem, mas é por causa disso, é por causa daquilo. Eles mudam a opinião, e agora eles vão trabalhar essa opinião de uma outra maneira, porque o que eles têm é somente opinião. Eles não têm mais nada. A nossa opinião, na maioria das vezes, ela é estupidez, quando não se sabe o que vai suceder. Nós precisamos parar com isso, irmãos. Nós damos garantia de coisas que nós não temos como dar garantia. Nós emitimos opinião de pessoas que nós nem conhecemos. Nós falamos de pessoas que nós não temos a capacidade de discernir se é verdadeiro ou falso. Mas Salomão, neste ponto da maledicência como estupidez, ele aperta um pouquinho mais o nosso calo. Lá no verso 20, ele vai dizer assim, olha, nem no teu pensamento amaldiçoes o rei, nem tampouco no mais interior do teu quarto o rico, porque as aves do céu poderiam levar a tua voz, e o que tem asas daria notícias das tuas palavras. Preste atenção, se você voltar um pouquinho no capítulo 7, lá no verso 21, Salomão tinha dito assim, olha, não apliques o coração a todas as palavras que se dizem. Salomão disse assim, cuidado com o que se diz, cuidado com o que você está ouvindo por aí, para que não venhas a ouvir o teu servo a amaldiçoar-te. No verso 22 ele diz assim, pois tu sabes que muitas vezes tu mesmo tens amaldiçoado os outros. Lá atrás, no capítulo 7, Salomão diz assim, cuidado com o que você ouve, porque a pessoa pode te amaldiçoar, mas você sabe que você também já amaldiçoou outras pessoas. Aí quando ele chega aqui agora no capítulo 10, ele vai dizer assim, não amaldiçoe o rei. Cuidado com as suas palavras que você não sabe. Emite-se muita opinião que nós não temos ideia do que elas são, de como as coisas são. Nós simplesmente ouvimos alguma coisa na internet, nós simplesmente ouvimos alguém falar alguma coisa, nós simplesmente vimos um colega dar uma opinião aqui, ou ali no cabeleireiro, onde você vai lá no barbeiro, ou no supermercado, ou até mesmo nas conversas que temos extra-igreja, e aí você começa a perceber que nós começamos a emitir opiniões, e muitas vezes nós começamos a falar de governantes. Nós começamos a falar mal de governantes. Nós começamos a falar mal dos pastores. Nós começamos a falar mal dos presbíteros. Nós começamos a falar mal dos líderes. Nós começamos a emitir as nossas opiniões a respeito do fulano, do ciclano e do beltrano. Você percebe isso ou não? É verdade ou é mentira, irmãos? Salomão diz assim, não seja estúpido. A estupidez vai levar você à maledicência. A estupidez vai levar você a dizer coisas que você não deveria, porque você não sabe o que está para acontecer. A maledicência, ela é algo terrível e ela é destruidora na vida do homem, na vida da igreja. A maledicência leva a romper os relacionamentos. Maledicência, irmãos, é um negócio terrível, é abominável aos olhos do Senhor. Maledicência é estupidez. E ele já vai caminhando para o seu final. E a 9ª lição, e essa talvez você esteja bem afundado nela, ele vai dizer que a estupidez, ela promove excesso de trabalho. Olha comigo aí, o verso 15, leia comigo o verso 15, bem curtinho, o texto diz, o trabalho do tolo, pois nem sabe, talvez... Eu perguntei se você tinha entendido isso, pode ser que você tenha entendido, mas deixa eu te contar um negócio. Salomão está olhando diante de uma perspectiva de um homem do campo. Este homem então sai da sua cidade, ele vai ao campo trabalhar, e esse homem então começa a trabalhar, ele começa a produzir, e esse homem então está tão fadigado no seu trabalho, que ele não consegue ir em casa, ele não consegue ir à cidade.
A sua vida está atolada no seu trabalho. Ele está produzindo, o seu campo é fértil, ele consegue fazer o seu trabalho está acontecendo, mas ele está fadigado ao ponto de não conseguir ir ver a sua família, de não ter tempo para a sua casa. E, meus irmãos, esse é um dos pontos que tem massacrado a nossa nação, o nosso povo, em muitos aspectos. Muitas pessoas não têm desfrutado da sua casa, e a desculpa é o trabalho. Porque eu estou trabalhando muito. Muitas pessoas não conseguem desfrutar da vida relacional entre irmãos, entre igreja, no corpo de Cristo, naquilo que se propõe na vida da igreja. E ele vai dizer que é por causa de quê? Do trabalho. Muita gente bate no peito e diz assim: tem 5 anos que eu não tiro férias. Você acha que Deus está olhando para você e gostando? Você acha que Deus gostou de ver que você tem 5 anos que você não tira férias? Que você não descansa com sua família? Que você não dá um passeio com sua esposa, com seus filhos? Você acha que Deus está gostando disso? Salomão está dizendo assim: isso é a maior tolice que você pode cometer. Essa é a maior estupidez que você pode cometer. A estupidez faz o homem pensar que trabalhar é algo positivo para a sua vida. Então o homem trabalha, mas ele perde a sua casa, ele perde o seu relacionamento com a igreja, ele perde seu relacionamento com os irmãos, ele perde tudo. E de que adiantou trabalhar? E aí, irmãos, você vai dizer: senhor pastor, você está falando para a gente não trabalhar mais? Essa é a mensagem de Salomão? Não. A mensagem de Salomão, ela vai ao encontro da mensagem do salmista, que vai dizer que do trabalho das suas mãos comerás, feliz será, e tu te irá bem. Mas ela também vai ao encontro das palavras de Jesus, no Sermão do Monte, que vai perguntar para mim e para você assim: por que vocês andam ansiosos com o que há vez de quê, irmãos? Comer, beber, vestir. Sabe por que você trabalha tanto? Porque você acha que você precisa trabalhar demais para você comer melhor, para você vestir melhor, para você morar melhor, para você andar de um carro melhor, para você fazer uma coisa melhor. Só que aí o que acontece? Você trabalha, você não consegue um carro melhor, você não consegue uma casa melhor, você não consegue uma roupa melhor, você não consegue nada melhor, você não desfruta de nada melhor. Por quê? Porque vai acontecer isso aqui, que está aqui no capítulo 6, no verso 1, volta a sua Bíblia aí. E não quer dizer que você não vai ter riqueza, não. É porque acontece isso aqui, há um mal, olha o mal aí de novo, que vi debaixo do sol, verso 1 do capítulo 6, e que pesa sobre os homens, o homem a quem Deus conferiu o quê? Riquezas, o que mais? Bens e honra, e nada lhe falta de tudo quanto a sua alma deseja, mas Deus não lhe concede que disso faça o quê? Coma. Antes o estranho come. Já percebeu isso? Não quer dizer que você trabalhou, ganhou dinheiro, que você vai desfrutar do que você ganhou, não. Salomão está dizendo assim: olha, não sejam tolos, não sejam estúpidos, comam do trabalho das mãos. Se você observar, nós falamos em capítulos anteriores de desfrutar do trabalho, de desfrutar do salário que você ganha, de ter isso como algo precioso de Deus para a sua vida. Nós precisamos trabalhar, irmão? Sim ou não? Precisamos. A gente não precisa se matar de trabalhar. E qual é o propósito de você se matar de trabalhar? Salomão está dizendo: não há propósito, é apenas estupidez. Trabalhar, ganhar, investir, ajuntar, e aí Jesus chamou aquele homem que ajuntou todas as coisas no celeiro, e falou assim: eu vou construir um celeiro maior, vou juntar todas as coisas, e a minha alma agora ela vai comer, ela vai regalar de tudo isso aqui. Jesus falou o quê? Louco. Essa noite você vai morrer, meu filho. Desfruta agora, com sabedoria, aquilo que Deus põe na sua mão. E em último lugar, 10ª lição, ele diz que a estupidez, ela busca prazer e diversão enquanto a casa desaba. Olha que texto profundo, terrível ao mesmo tempo.
Ele diz assim, no verso 18 e 19, pela muita preguiça, o que acontece? Desaba o teto. E pela frouxidão das mãos, goteja a casa. O festim faz-se para rir, o vinho alegra a vida e o dinheiro atende a tudo. Talvez você olhe para esse texto e diz assim, olha, mas esse verso 19, ele é um negócio muito legal. E Salomão disse assim, que o festim, a festa, os festejos, eles são para alegrar o homem. Então vamos festejar, então vamos alegrar. O vinho, ele alegra a vida, então vamos encher a cara de vinho. Porque Salomão escreveu, vocês não viram lá não? Está lá na Bíblia, Salomão escreveu que o vinho, ele traz alegria para a gente, então vamos encher a cara no vinho. E ele fala assim, e o dinheiro, ele atende a tudo. Então Salomão disse assim, que a gente tem que ter muito dinheiro, porque com dinheiro a gente vai ter tudo. Foi isso que Salomão disse aqui? Não foi isso que ele disse aqui. Porque você está lendo uma poesia hebraica. Salomão está dizendo assim, muitas pessoas estão festejando, enchendo a cara, e o dinheiro é que faz com que elas façam tudo isso. O dinheiro paga por tudo isso, para as festas e para as suas bebedeiras, mas a sua casa está como? Destruída. A sua casa está caindo aos pedaços. A preguiça toma conta da sua vida, porque você só quer festa. E meus irmãos, eu olho para uma nação como a nossa, e eu fico pensando, quantos bares. Você já viu o tanto de bar que tem nessa cidade, irmãos? Vocês já viram como que eles ficam de gente? A minha pergunta é a seguinte, como que esse povo consegue? É só você ir na casa deles, que você vai entender o que Salomão está dizendo. Os bares estão cheios. Sextou, façam que muitas pessoas peguem aquilo que não têm, e vai gastar nas festas, e na bebedeira, e no prazer, e a sua casa está gotejando, a sua casa está caindo, seus filhos estão lá famintos. É isso que Salomão está dizendo. Salomão está dizendo que a estupidez, ela busca o prazer, enquanto a sua vida está uma desgraça. Mas eu quero concluir aqui, e trazer uma ideia de Salomão, no seu livro, na sua completude, onde Salomão está dizendo assim, olha, não seja estúpido. Então, se você não deve ser estúpido, você tem que ser o quê? Sábio. Seja sábio, irmão. Busque a sabedoria, mas para que eu possa trazer você a compreensão de que sabedoria é essa, como nós vamos então buscar, o que buscar, eu já sei o que eu não posso fazer, mas o que eu tenho que fazer, o que eu preciso fazer, aí eu preciso levar você, para a gente finalizar lá em Tiago, vai com sua Bíblia lá na carta de Tiago, lá no finalzinho, depois do livro de Hebreus, da carta aos Hebreus. Tiago, ele começa trazendo uma resposta àquilo que Salomão deixa para a gente. Olha, seja sábio. Então Tiago vai dizer que no capítulo 1, no verso 5, ele vai dizer o seguinte, se porém algum de vós necessita de quê? Sabedoria. Faça como? Peça a Deus. Peça a Deus, e Deus vai dar como para você? Vai dar uma gotinha? Ele vai deixar você experimentar? Como é que Deus vai fazer? Ele vai derramar sobre você sabedoria sem medida. Se você pedir sabedoria a Deus, Deus derrama sabedoria sem medida. E ele ainda diz assim, olha, não peça sem fé. Se você for pedir, peça com fé, para você não ser alguém agitado aí de um lado para o outro. Não suponha que esse homem que não tem fé e está pedindo, vai conseguir alguma coisa de Deus. É homem inconstante. Mas então, nós podemos ter sabedoria, sim ou não? Podemos. Salomão disse, não seja estúpido. Ele já disse para a gente aqui todas as coisas que nos levam à estupidez, que causa a estupidez. A estupidez é devastadora. Então nós temos que olhar o que é, ou como é que nós conseguimos sabedoria. E o primeiro lugar é, peça a Deus. Deus vai te dar sabedoria. Mas essa sabedoria, ela vem na nossa vida lá do alto. Vai lá para o capítulo 3 de Tiago. Olha como é essa sabedoria, como ela se manifesta. Capítulo 3, a partir do verso 13. O texto diz assim, quem entre vós é sábio e inteligente? Aí ele vai dizer assim, então se você é sábio e inteligente, faça como? Mostre em mansidão de sabedoria, mediante o quê? Com o digno proceder às suas obras. Então ele vai dizer assim, olha, então você já pediu sabedoria, você já alcançou sabedoria, mostre isso.
Mostre isso nas suas obras. Mas ele vai dizer assim, olha, se pelo contrário tendes em vós o coração, inveja, amargura, sentimento faccioso, nem vos vanglorieis disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto. Antes ela é o que, irmãos? Terrena, animal e demoníaca. A sabedoria que ele está dizendo que é demoníaca é a estupidez. É tudo aquilo que não procede de Deus, que não procede do alto. Verso 16 diz assim, pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há, o que há aí? Confusão. E toda espécie de coisas ruins. Preste atenção nisso. E nós precisamos olhar para a nossa vida, para a vida da igreja, para o nosso povo, para nós sabermos se a sabedoria que temos é mesmo a sabedoria do alto, que manifesta no nosso condigno proceder, nas nossas obras, uns para com os outros. Porque ele vai dizer a partir do verso 17, então ele vai dizer a sabedoria que vem do alto. Olha o que o texto diz. A sabedoria, porém, lá do alto, ela é como? Primeiramente, pura. E depois? Pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos. Ela é imparcial, sem fingimento. A sabedoria precisa manifestar na nossa vida, uma sabedoria que vem do alto. O Senhor quer derramar essa sabedoria sobre você hoje, meu irmão. Amém? Nós aprendemos com Salomão aquilo que não devemos fazer. Nós olhamos para aquilo que Salomão viveu, toda a história que ele viveu, e ele diz para a gente assim, não seja tolo, senão você vai ser destruído, seu entendimento é cegado. Não seja tolo para você não perder a razão, não seja tolo para que os valores não sejam invertidos, não seja tolo para a sua vida não estar em risco, não seja tolo para o seu trabalho não ser improdutivo, não seja tolo para você não ser uma pessoa maledicente, de língua ferina, não seja tolo para que você então não tenha excesso de trabalho, nem prefira a diversão aos cuidados da sua vida, da sua casa, da sua família. Busque a sabedoria que vem lá do alto. Uma sabedoria que é pura, que é pacífica, tratável, de misericórdia, com bons frutos. Se nós buscamos a sabedoria, nós conseguimos restaurar as coisas que estão à nossa volta. Então Salomão continua dizendo para nós, não seja estúpido, não seja imprudente. E eu queria fazer um apelo para você hoje. Você não precisa sair do seu lugar. De tudo que foi falado aqui, de cada texto, de cada versículo, de cada lição, quais áreas você tem sido estúpido? Quais áreas você tem sido imprudente? Será que a estupidez está tão longe de você assim? Ou ela está mais perto de você do que você imagina? Feche seus olhos, coloque sua vida diante do Senhor. Coloque o seu coração diante do Senhor. Peça a Deus que fale com você. A palavra é dele, a voz é dele. Como você tem vivido? Porque se tem lhe faltado sabedoria, peça a Deus. Peça que Ele dá a você. Será que você tem visto as coisas sendo destruídas ao seu redor e você não consegue compreender que é uma gotinha de estupidez que tem partido de você? E as coisas então vão sendo destruídas. Será que você é o único que não conseguiu ver que você é estúpido? Todo mundo já viu. Mas você ainda não acha que é. Será que você tem vivido valores invertidos em todas as áreas? Será que você tem trabalhado em excesso? Tem colocado sua vida em risco? Será que você tem preferido as festas, as farras? Será que você tem preferido aquilo que te traz prazer e alegria terrena, carnal, humana? A cuidar das coisas que necessitam ser cuidadas. E você pode então confessar diante do Senhor e dizer: Senhor, me livra da estupidez.
E me dá sabedoria, Senhor, sabedoria do alto, sabedoria que é pura, tratável, amável, sabedoria que vem do Senhor. E o Senhor pode te encher de sabedoria. E o Senhor pode derramar sobre você toda a sabedoria que você necessita para vencer a estupidez. E o Senhor quer fazer isso na sua vida hoje. O Senhor quer derramar sobre você hoje, trazendo um ânimo, um renovo, a alegria, o contentamento, a satisfação. O Senhor pode trazer isso para a sua vida hoje. Deus, muito obrigado, Senhor. Obrigado porque a palavra do Senhor é viva e eficaz, transformadora, poderosa. E eu peço ao Senhor, Deus, que nesta noite, os corações aqui presentes, aqueles que o Senhor trouxe para ouvir, Deus, essa palavra tão preciosa, possam receber sabedoria do alto. Possam, Deus, observar aquilo que é estupidez e abandonar, e deixar, e negar, e dizer: eu não quero, eu não vou. E avaliar a sua vida, avaliar o comportamento, sua família, trabalho, missão, igreja, e que possam receber uma sabedoria que vai unir pessoas, uma sabedoria que vai curar pessoas, uma sabedoria que vai construir ao invés de destruir, uma sabedoria que vai abrir os olhos espirituais para que possam ver aquilo que o Senhor tem realizado no nosso meio em dias tão difíceis. Que o Senhor derrame esta graça sobre o seu povo nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor nos conduza em paz a uma semana poderosa, guardados pelo seu poder, para que possamos viver em sabedoria, para a glória do nome do Senhor Jesus. Guarda as nossas famílias, guarda o nosso povo, nos livra do mal, repreende o inimigo, nos dê paz, em nome de Jesus. Amém e amém.